Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma reflexão da nossa Escola Sabatina. E hoje a gente vai de novo fazer uma imersão nos temas do Evangelho de João. E você já sabe, esse é o tema central da lição da Escola Sabatina desse trimestre, porque o Evangelho de João ele é uma obra que nos leva além do óbvio, além da superfície, e faz a gente suar um pouquinho para entender o que João quer nos dizer, mas que vale muito a pena, porque é algo muito profundo, muito bonito. João ele não está apenas interessado em relatar eventos, em contar histórias, em mostrar milagres de Jesus, mas ele quer que a gente entenda quem Jesus é de fato na sua plenitude, na sua divindade. Ele quer que a gente veja Jesus não apenas como um homem extraordinário, um grande sábio, profeta, mas como o Verbo de Deus encarnado, aquele que veio ao mundo para nos trazer luz e vida. E isso mostra pra gente que o Evangelho de João, ele é de fato um convite a um encontro profundo com Cristo, não só para conhecer a sua história, mas para vivermos a transformação que ele oferece. Antes da gente cair de cabeça no conteúdo dessa semana, eu quero lembrar você que não é inscrito nesse canal, que se você estiver interessado em receber toda semana conteúdos novos sobre teologia, Bíblia, Jesus Cristo, o Evangelho, você está no lugar certo. Aqui a gente tenta trazer sempre reflexões de uma forma descontraída, de uma forma um tanto quanto leve, mas tentando trazer o máximo de profundidade possível, levando você a refletir bastante na palavra de Deus. Então toda semana a gente traz aqui conteúdos novos, não só a lição da Escola Sabatina, como a nossa classe bíblica, que você pode acessar clicando aqui na nossa descrição, mas também temos novos conteúdos que estão sendo produzidos e serão lançados no decorrer do ano que vem. Então, se você não quiser perder nada disso, já clica aqui embaixo em se inscrever, assine as notificações e assim você fica por dentro de tudo que estiver acontecendo por aqui, tá certo? Nesse trimestre, a lição da Escola Sabatina está convidando a gente a estudar e refletir sobre como João apresenta Jesus. E uma das formas mais poderosas com que ele faz isso é através dos sinais que Jesus realiza. A cada milagre, João ele está revelando algo sobre a identidade divina de Jesus. E ao mesmo tempo, ele está apontando para as profecias do Antigo Testamento que se cumprem na vida de Cristo. Esses sinais, eles não são apenas demonstrações de poder para impressionar as multidões. Eles são uma espécie de janela que nos permitem ver um pouco mais da glória de Deus refletida na pessoa de Jesus. Eles mostram que Jesus ele não é apenas um profeta, um sábio, um líder religioso. Ele é, de fato, o Messias prometido. Ele é aquele sobre quem todas as Escrituras profetizaram, testemunharam, falaram a respeito. E é aqui que a coisa começa a ficar bastante interessante, porque apesar de todos esses sinais, de todos esses milagres, muitas pessoas ainda não acreditaram em Jesus. E João ele destaca isso de forma clara e quase chocante. Ele mostra pra gente que, embora as pessoas tivessem as Escrituras, o livro certo, por assim dizer, a verdade diante delas, elas estavam lendo esse livro da forma errada. E o que isso significa? Significa que por mais que elas estudassem a palavra de Deus, por mais que elas soubessem os textos de cor, elas não conseguiam entender o que aqueles textos realmente queriam dizer. Elas estavam tão fixadas nas suas próprias ideias, naquilo que elas já acreditavam, suas próprias interpretações, pré-conceitos, e por causa disso elas não conseguiam enxergar a verdade que estava bem na frente delas. E isso é algo que nós precisamos refletir profundamente, porque não é um problema exclusivo daquela época. Isso também pode acontecer conosco hoje. E acontece demais. Vamos falar um pouco sobre esses sinais que Jesus realizou e o que eles significam. Um dos primeiros grandes sinais que João menciona é a transformação da água em vinho, lá nas bodas de Caná. Esse é o grande primeiro milagre público de Jesus. E olha, isso não é apenas um milagre de conveniência, algo feito para resolver um problema pontual numa festa de casamento. É sim isso, mas é muito mais do que isso. Jesus ele estava mostrando, naquele momento, que ele veio para transformar as coisas, para inaugurar algo novo, mudar a natureza das coisas. A água, veja, era usada para purificação cerimonial, algo da tradição antiga, e Jesus transforma isso em vinho,
O vinho na Bíblia simboliza alegria, celebração, festa, renovo. Ele estava mostrando que nessa nova aliança que ele estava trazendo seria muito maior e muito mais completa do que qualquer coisa que eles haviam visto ou feito antes. Mas quem estava lá para ver e entender isso? Somente aqueles que estavam atentos, com seus olhos e seus corações abertos. Somente essas pessoas puderam de fato enxergar o que Jesus estava revelando naquele exato momento. Um outro exemplo bastante poderoso, que vai acontecer em seguida, é a cura do cego de nascença. E esse milagre, esse sinal de Jesus também tem um significado muito profundo. Aqui, mais uma vez, não é apenas sobre curar alguém fisicamente, é sobre o que significa ter seus olhos espirituais abertos. Aquele cego de nascença, ele não apenas recupera a sua visão física, mas ele também é levado a ver a verdade sobre quem Jesus realmente é. E isso é algo que João quer que a gente entenda. Jesus ele não veio apenas resolver problemas físicos ou materiais. Jesus veio para nos trazer a verdadeira luz, a verdadeira visão. Ele veio para nos libertar das trevas espirituais em que muitas vezes nós nos encontramos. E essa é a mesma cura espiritual que Jesus oferece a cada um de nós hoje. Então a gente chega ao capítulo 5 e aqui Jesus ele tem um confronto direto com os líderes religiosos daquela época. Em João 5:39 a 47, Jesus ele desafia aqueles líderes de uma forma muito direta e um tanto quanto incisiva. Ele diz: olha, vocês estudam as Escrituras e vocês fazem isso com toda a diligência possível, com toda a aplicação, com todo o fervor, porque justamente vocês pensam que é nas Escrituras que vocês vão encontrar a vida eterna. Só que o que vocês não perceberam é que as Escrituras, elas na verdade testemunham ao meu respeito. Só que o que está acontecendo? Vocês estudam as Escrituras, querendo a vida eterna, só que vocês se recusam a vir até mim para terem essa vida eterna. E esse aqui é um ponto crucial do que Jesus está falando. E esse ponto, ele ressoa profundamente com todos nós. E faz isso até os dias de hoje. Jesus está dizendo que o conhecimento das Escrituras, pura e simplesmente intelectual, por si só, não é suficiente. O objetivo final do estudo das Escrituras é nos levar até Jesus. Se nós lemos a Bíblia apenas para aumentar o nosso conhecimento ou para justificar as nossas crenças e práticas, sem que isso de fato nos conduza a um relacionamento transformador com Jesus, nós estamos perdendo o verdadeiro propósito de foco. E isso é muito perigoso, porque é enganoso. Nós achamos que somos pessoas piedosas porque conhecemos muito sobre a verdade, mas não temos uma relação profunda e transformadora com essa verdade que traz vida. E aqui está o grande alerta. Aqueles líderes religiosos da época de Jesus, eles sabiam a Bíblia de cabo a rabo. Eles conheciam cada vírgula, cada ponto, mas eles falharam em reconhecer a quem aquelas escrituras de fato apontavam. E por quê? Justamente porque eles estavam presos nessas tradições, nesse conhecimento, nas suas ideias pré-concebidas de como o Messias deveria ser, do que ele deveria fazer, o que ele deveria falar, como ele deveria agir. Eles esperavam um libertador político, alguém poderoso que viesse para derrotar os romanos e restaurar Israel ao seu antigo poder. Só que Jesus não veio com espadas. Jesus não trouxe um exército. Jesus veio com amor, com compaixão, com serviço e com uma mensagem de salvação que começava no coração, de dentro para fora. E eles não puderam aceitar isso porque não era aquilo que eles esperavam. Agora, vamos falar um pouco sobre as profecias do Antigo Testamento e como é que João faz questão de mostrar que elas se cumprem sim na vida de Jesus, apesar da falsa expectativa que aqueles líderes religiosos tinham. Um exemplo que João menciona aqui é Números 9, verso 12, que fala sobre o cordeiro pascal, o sacrifício que deveria ser feito sem que nenhum osso de cordeiro fosse quebrado. Esse detalhe é bastante importante, porque quando a gente analisa a crucificação de Jesus, quando os soldados romanos ali, eles vão quebrar as pernas dos homens crucificados para poder acelerar, apressar a morte desses homens, eles viram que Jesus ele já estava morto. E aí eles falaram, não precisamos quebrar as pernas dele, ele já está morto. E aí nenhum desses seus ossos foi quebrado. E João ele destaca isso porque ele quer que a gente entenda, que o leitor da época entenda que Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Ele é o sacrifício perfeito e definitivo que cumpre todas as exigências da lei e das profecias. E esse é apenas um dos muitos exemplos que João vai nos dar, apontando para tudo aquilo que os profetas já haviam dito. Claro que
Os líderes religiosos, os estudiosos da Bíblia naquela época, ignoravam essas partes. Eles conheciam, eles sabiam, mas pelo viés que eles tinham, pelas expectativas que possuíam, eles simplesmente ignoravam essas partes e se focavam simplesmente na parte que lhes interessava. Outro exemplo que João ele vai trazer é a profecia do profeta Zacarias, lá no capítulo 12, verso 10. Lá, o profeta vai dizer: olharão para aquele a quem transpassaram. Isso se cumpre de maneira dramática quando, após a morte de Jesus, um dos soldados perfura o seu lado com uma lança, e dali jorram sangue, mas também jorra água. E mais uma vez, João está tentando mostrar para a gente aqui que nada do que aconteceu na vida de Jesus foi um mero acaso, foi pura coincidência. Tudo estava dentro do plano soberano de Deus. Tudo já havia sido profetizado e cada detalhe foi cumprido perfeitamente. E isso nos dá uma visão clara de que Jesus ele não é apenas um profeta, ele não é apenas um mestre sábio, ele é o Messias prometido, ele é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos redimir. Mas apesar de todas essas evidências, muitos ainda rejeitaram Jesus. Isso é algo que a gente precisa refletir com muita seriedade. Por que isso aconteceu? E em João capítulo 8, verso 24, Jesus diz algo muito sério para nós. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Jesus estava falando ali, alertando as pessoas sobre as consequências espirituais e eternas da rejeição da verdade. E não apenas isso, ele também estava apontando para o fato de que a rejeição do Messias traria consequências imediatas e devastadoras. E não apenas isso, ele também estava apontando para o fato de que a rejeição do Messias traria consequências imediatas e devastadoras. E aí, lá no ano 70 depois de Cristo, houve a destruição de Jerusalém. E essa foi uma tragédia que poderia ter sido evitada se o povo tão somente tivesse aceitado a mensagem de paz e salvação que Jesus estava oferecendo. Isso leva a gente para uma questão crucial. Como é que nós podemos evitar cair no mesmo erro daqueles homens? Como é que nós podemos estar abertos ao que Deus está tentando nos ensinar, ao invés de nos fecharmos completamente nas nossas próprias ideias pré-concebidas? E a resposta está justamente na postura de humildade e na disposição de sermos ensinados e de sermos transformados. Nós precisamos de corações abertos, corações dispostos a ouvir a voz de Deus, mesmo quando essa voz desafia as nossas crenças, quebra as nossas expectativas e nos surpreende. Nós não podemos permitir que o nosso orgulho, que a nossa tradição, que o nosso intelectualismo nos segue para aquilo que Deus está fazendo aqui e agora, na nossa vida, na vida de outros ao nosso redor, assim como aconteceu com aqueles líderes religiosos da época de Jesus. Eles estavam tão certos de que eles sabiam tudo sobre Deus, quem Deus era, como ele agiria, e eles acabaram não reconhecendo quando o próprio Deus encarnado estava ali diante deles, carne e osso, bem diante dos seus olhos. E aí isso leva a gente lá para a ressurreição de Lázaro. Esse é um grande exemplo, porque é um dos maiores milagres realizados ali por Jesus. Deveria ter sido um sinal claro para qualquer pessoa de que Jesus tinha poder até mesmo sobre a vida e a morte. Só que ao invés daqueles líderes religiosos serem levados ao arrependimento, à aceitação de Cristo, à aceitação do Evangelho, isso apenas os deixou ainda mais determinados a matarem Jesus. Eles passaram a ver Jesus como uma ameaça ao seu poder, ao seu status quo. Isso mostra pra gente o quão perigoso pode ser o orgulho e a busca por poder. Aqueles líderes que aparentemente eram piedosos, que conheciam tanto sobre a Bíblia, eles estavam dispostos a rejeitar o próprio Messias, a luz do mundo, porque o Messias não se encaixava com as suas expectativas. Para eles, o Messias iria solidificar as suas posições de poder e não ameaçá-las. Isso é algo que nós devemos sempre ter em mente. Será que muitas vezes a gente acaba rejeitando aquilo que Deus está nos mostrando porque não se encaixa nas nossas expectativas, porque ameaça a nossa zona de conforto, porque não consolida, não solidifica a nossa posição de poder, de status, de riqueza material? Mesmo diante de toda essa rejeição, ainda assim Jesus ele permaneceu firme. Ele sabia que a sua jornada culminaria lá na cruz. Ele enfrentaria a dor, ele passaria por sofrimento, por rejeição, mas ele também sabia que esse era o caminho da salvação para todos nós. A determinação de Jesus em cumprir a vontade do Pai, mesmo diante de tanta oposição, é algo que deve inspirar a cada um de nós profundamente.
Jesus não estava preocupado com o que as pessoas pensavam dele ou com as consequências imediatas das suas ações. Jesus tinha um único foco, que era cumprir o plano de Deus para redimir a humanidade caída. E é isso que nós precisamos aprender. E é nisso que nós devemos nos focar. Deus está trabalhando. Ele trabalhou em Cristo. Ele trabalhou no Antigo Testamento apontando para Cristo. Ele trabalhou no ministério de Cristo, na morte e na ressurreição de Cristo, para redimir a nossa vida, para nos salvar dos nossos pecados. E hoje ele continua trabalhando, muitas vezes através de formas que nós não conseguimos ver. Muitas vezes de forma que surpreende as nossas expectativas. Então nós precisamos ter cuidado e estarmos abertos para aquilo que Deus está fazendo, para o seu plano de redenção, para que nós não fechemos portas, não quebremos e retiremos oportunidades que Ele está abrindo, que Ele está criando. Então, pessoal, para onde nós estamos indo? Qual que é o nosso objetivo? Qual que é o nosso foco? Será que a gente está seguindo muito mais a direção que Deus tem para as nossas vidas? A sua vontade em nós? Ou será que nós estamos tão presos nas nossas próprias ideias, nas nossas próprias vontades, nos nossos próprios planos, que nós estamos perdendo o que Ele está tentando nos mostrar? Isso é algo que nós precisamos refletir, não só nas nossas vidas pessoais, mas também em como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor, nas nossas comunidades de fé, com os nossos vizinhos, colegas de trabalho, de estudo, amigos do lazer. Será que nós estamos sendo agentes de paz, de misericórdia, de reconciliação, de amor, pregadores do Evangelho, como Jesus nos ensinou? Ou nós estamos permitindo que as divisões, os preconceitos, a fama, o poder, a riqueza, a diversão, nos afastem do verdadeiro propósito da nossa fé? Eu espero que esse estudo tenha de fato ajudado você a refletir, a se aprofundar mais no Evangelho de João. E se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma a pensar, a refletir, ser edificado, não se esqueça de curtir, de deixar o seu joinha. E eu peço isso não por motivo de orgulho, de vanglória, mas é porque aqui no YouTube o algoritmo ele só funciona na base da curtida. Tá certo? Do tempo de assistir, do tempo de curtir, tá certo? Então, quanto mais pessoas curtirem, mais o YouTube se interessa em repartir esse conteúdo para outras pessoas. Então, você ajuda bastante o nosso canal aqui deixando o seu joinha. E se você puder compartilhar manualmente com seus amigos esse vídeo, né? E também não se esquecendo de se inscrever no canal se você ainda não fez isso. Assim você consegue acompanhar o nosso conteúdo à medida que ele vai saindo ao longo da semana, tá certo? Então, mais uma vez, esse é o meu convite. Vamos juntos nessa caminhada de fé, andando, caminhando, crescendo e aprendendo juntos e tendo um relacionamento com o nosso Salvador, tá certo? Um grande abraço e a gente se vê na semana que vem para mais um estudo. Tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Os links estão na descrição.